E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou fazer o review do aerógrafo da Neo Eco 116B, que é um aerógrafo em formato de pistola que eu comprei lá na AliExpress. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho/madrinha lá no site do padrim.com.br/pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo para você. O link com o aerógrafo, caso você se interesse, vai estar aí embaixo na descrição. Então, bora ver como ficou mais esse review. A primeira coisa que me surpreendeu foi a embalagem. Eu sinceramente não esperava que viria numa caixa tão bonita que nem essa. Não tem nada demais, mas é que a expectativa estava tão baixa que me surpreendeu. Aqui nesse kit, além do aerógrafo e a chave para apertar, veio também bicos e agulhas nos tamanhos 0.3, 0.5 e 0.8 milímetros. E aqui em diante, tudo que eu falar, você tem que ter em mente que eu estou utilizando o bico 0.8 milímetros, porque para mim não faz sentido usar esse aerógrafo de outra forma. E eu vou explicar isso porque mais pra frente. No pacote a gente também tem 3 copos de tamanhos diferentes pra gente rosquear ali por cima, e eu acabei deixando o meu com o médio, porque no final das contas eu não uso tanta quantidade de tinta assim pra usar o grande. A parte crítica do aerógrafo, que é o bico, é bem resistente. E ele é um bico de encaixe e não de rosca. Ele tem um bom tamanho e vai ser difícil você quebrar esse bico como ocorre num Stella, um Impel ou um Wonder da vida. Em teoria, esse aerógrafo opera entre 15 e 50 PSI, mas na prática, se você não colocar no mínimo 25, dificilmente você vai conseguir usar ele direito. Eu acabei deixando o meu em 35 PSI por padrão. Ou seja, não vai ser qualquer compressorzinho pequeno que vai segurar esse tipo de aerógrafo. Tanto que no próprio anúncio o vendedor diz que você precisa usar um compressor que consiga chegar em pelo menos 40 PSI. Ou seja, aqueles compressores quadradinhos da Impel pequenininhos não serviriam, nem aqueles portáteis USB. Uma dúvida que eu tinha em relação ao gatilho é que no anúncio diz que o aerógrafo é de dupla ação, e eu fiquei pensando como isso funcionaria. Em teoria, você aperta um pouquinho do gatilho e ele começa a sair somente ar. E aí quando você aperta um pouco mais, ele começa a liberar a tinta e começa a pulverizar. Na prática é muito difícil você soltar somente o ar, porque você tem que apertar o gatilho de uma maneira milimétrica, senão o líquido do copo já começa a pulverizar. Então ele meio que funciona, no final das contas, como um aerógrafo de ação simples, que você aperta e ele já começa a borrifar. Aqui só como teste eu vou aplicar ink aqui no papel para ver a pulverização dele. É claro que a pulverização eu não espero grande coisa, porque ele não é um aerógrafo para trabalho fino, mas se você quiser muito ver e fazer esse tipo de trabalho, é isso aqui que você vai ter que esperar em termos de pulverização. Não é ruim, mas esse aerógrafo, lembrem-se novamente que não é de detalhes, principalmente no bico 0.8 que nem eu tô usando aqui. E eu acho que seria uma comparação mais justa comparar com o aerógrafo descartável da Hobby 1000 que eu fiz o review há um tempo atrás. Só que a pulverização desse aqui é muito melhor. É um outro nível comparado com aquele. Pra falar a verdade, ele parece melhor ou igual qualquer outro aerógrafo nessa faixa de preço de 200 e poucos reais. Meu objetivo com esse aerógrafo era justamente usar somente o bico 0.8, porque eu vou usar ele mais com vernizes e tintas à base de solvente, e eu queria usar elas um pouco mais grossa. Justamente porque esse tipo de tinta que eu tô mencionando, é melhor você aplicar camada mais grossa para que você possa lixar depois, caso necessário. Mas é claro que ele serve com qualquer outro tipo de tinta, inclusive as acrílicas que a gente tá acostumado a usar. E você vai ter o bônus de poder usar ela até um pouco mais grossa. Esse aerógrafo, então, se você tiver um compressor potente o suficiente, você consegue até pintar coisas maiores, tipo um gabinete de computador ou um console, um videogame, que ele daria conta também. Em termos de pintura de miniaturas, dá pra usar sim ele em qualquer escala, desde 32 até as maiores. Só que aí a gente vai ficar restrito, nas escalas menores a gente fica restrito só pra camada base, primer e verniz, né? Porque o spray dele é muito grande, é uma área muito grande, né? Principalmente se você estiver usando a agulha 0.8 como eu estou aqui. Então não faz sentido você usar pra fazer transição em locais muito pequenos, né? Se você estiver trabalhando com escalas maiores de 30 centímetros, aí eu já acho que dá pra fazer algum tipo de transição com essa pistola. Mesmo assim, não é o mais indicado. Eu pegaria um outro aerógrafo para fazer isso. E aproveitando falando do bico, eu acho que este aerógrafo, sinceramente, não faz sentido se você não for usar ele com o bico maior, que é o 0.8 milímetros. Porque se você for pegar o bico menor de 0.5 ou menor do que isso, que vem com ele, é melhor você usar outro aerógrafo, porque a pulverização vai ser melhor, você vai controlar melhor, porque eu acho que o gatilho vindo de cima fica muito mais fácil de você controlar
controlar ali, e sendo de dupla ação que você consegue puxar o ar e a quantidade de tinta de uma maneira mais precisa. Como eu falei, o gatilhozinho desse, na prática você não consegue controlar muito, é meio como se fosse um single action que ele funciona, ou seja, você aperta ele já começa a borrifar tinta. Em teoria daria pra você controlar, como eu já mencionei, mas na prática não dá, você só vai apertar e vai sair direto ali e boa. Falando do gatilho então, esse formato de gatilho eu achei ok, dá pra usar pra essa aplicação específica que a gente tá falando, pra essas 3 aplicações que eu mencionei, mas não é muito preciso, né? É uma coisa que você vai ali meio que para coisas maiores que não requerem tanta precisão assim. Dá para você treinar o seu dedo ali até para ficar mais, né? Melhor você usar o aerógrafo com o gatilho por cima mesmo, né? Muito melhor, muito mais preciso. E aí você já usa bicos menores para fazer coisas menores, né? E não precisa ficar usando esse tipo de aerógrafo para fazer coisa pequena, né? Esse aerógrafo ele tem uma função muito específica que é coisas maiores ou fazer coisas simples, tarefas simples que requerem menos precisão. Mas aonde ele ganha em relação a todos os outros aerógrafos que eu já testei é que ele é muito robusto, ele tem uma durabilidade muito grande, as peças são muito grossas ali, ele é pesadão assim, você nota, eu derrubei ele no chão 3 vezes durante a gravação do vídeo e ele ficou inteiraço, parece um trator esse aerógrafo de tão robusto que ele é. Começa desde o bico, como eu mostrei no começo ali, é um bico que não vai quebrar aquele bico, né? O máximo que você vai conseguir fazer é entortar a agulha se você deixar ele cair literalmente de bico no chão, mas mesmo assim a agulha .1 é bem grossa, então vai ser difícil, você vai precisar se esforçar para entortar aquela agulha .8. Se você tiver um mínimo de cuidado e sempre usar a tampinha de proteção que vem ali, aquele capzinho pequeno, eu acho difícil você entortar esse aerógrafo por queda, né? Só se você realmente tiver com um alicate ali, sei lá, fazer alguma coisa completamente fora ali, mas em termos de durabilidade, esse aerógrafo aqui vai ser difícil de bater. E essa é a característica que eu buscava, porque como eu falei, eu vou querer usar ele com muita coisa à base de solvente, e então eu preciso de alguma coisa que dure bastante. Se eu precisar limpar ele com algo mais abrasivo, se eu precisar dar uma raspadinha ali pra tirar alguma tinta seca, eu não quero me preocupar com nada disso, então eu peguei esse tratorzinho aqui em formato de pistola. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, se foi, não se esquece de comentar aí, porque você sabe como funciona as redes sociais e o YouTube, né? Se não comentar, o vídeo não é recomendado pra ninguém, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, abração e até mais!